na manhã desta segunda-feira, o Diário Oficial da União foi publicado com a informação do Ministério da Agricultura trazendo novos estados que agora são livres de febre aftosa sem vacinação. Para falar a respeito deste tema e termos os detalhes sobre estes números, nós vamos conversar agora com José Cunha, que fala ao vivo da redação do Canal do Boi. Boa tarde, José Cunha. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, Fabiano, o Ministério da Agricultura e Pecuária, como você disse, publicou hoje a portaria que reconhece nacionalmente como áreas livres de febre aftosa sem vacinação os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. Esses 16 estados, mais o DF, somam-se agora aos outros 5 já reconhecidos, que são Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre e Rondônia, além de partes do Amazonas e do Mato Grosso, que também já tinham o certificado de elevação do status. A normativa passa a valer a partir do dia 2 de maio. Fabiano, volto com você. Obrigado, José Cunha. Bom trabalho para você, para toda a equipe do Canal do Boi aí na redação. E a gente vai seguir falando de pecuária. Essa era uma informação, né, que já sabia que teria a sua publicação em Diário Oficial neste período. Ela veio, né, em breve passa a valer e traz ali novas caracterizações em relação a esses animais desses estados, que vão se somar a outros que já estavam livres de febre aftosa e regiões também de alguns estados. Poucos estados, né, brasileiros estão no Nordeste que não ficarão livres de febre aftosa sem vacinação, vão manter a vacinação. Então, é um cenário bastante interessante para o Brasil, que pode aumentar a competitividade. Por falar em competitividade, nós vamos falar de mercado de boi agora. Vamos falar um pouco a respeito de abate de fêmeas, falar da participação delas, as escalas. E vou aproveitar, o Leandro Bovo já está comigo, eu vou conversar com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, e já aproveitando a informação do meu colega aqui que estava falando a respeito dos estados que se tornaram livres de febre aftosa sem vacinação, Bovo, essa movimentação no Brasil, o país se tornando livre de febre aftosa sem precisar vacinar, o que isso pode trazer de benefícios para o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, assim, é uma evolução da pecuária, esse status de livre de aftosa sem vacinação, mas a gente não pode esquecer que ele envolve um risco grande, né? O fato da gente ter o rebanho vacinado e o produtor brasileiro sempre foi muito diligente, dava uma proteção grande para a gente contra qualquer eventual problema que a gente possa ter, né? A gente retirando essa vacinação, obviamente que isso está sendo feito de acordo com os padrões internacionais, com inquéritos sorológicos, inquéritos de circulação do vírus. É um passo, mas não deixa de ser um passo, no meu ver, a gente fica um pouco preocupado, um pouco amedrontado de acontecer algum acidente e a gente não está pronto para enfrentar esse acidente da melhor forma possível, que seria com o gado vacinado, né? O benefício disso é a gente poder acessar países que pagam mais pela carne, né? Como o Japão, Coreia do Sul, são os 2 principais compradores de carne mais cara do mundo, né? E só compram de países livres de aftosa sem vacinação. Eu acho que esse é o principal objetivo, mas esse objetivo vem com um custo que a gente assumiu um risco, né, de eclosão de algum foco aí que pode nos prejudicar com outros países, né, que já compram da gente. Então é um balanço aí de risco-retorno, no meu modo de entender, difícil de mensurar, assim. Eu não sou tão favorável a essa retirada da vacinação. Acaba sendo bastante polêmica. Só para continuar aqui um pouquinho nesse tema, alguns estados brasileiros ainda não estão neste cenário, nesse processo. Os estados estão na região nordeste do país, agora não vou conseguir citá-los, né, fechou aqui o Diário Oficial, mas são estados no nordeste do Brasil.
Tendo alguns estados, ainda que o Brasil tenha dimensões continentais, esse chavão que sempre é usado, mas tendo alguns estados que vão continuar vacinando, o Brasil ganharia essa competitividade que você citou da mesma forma, Leandro? Eu entendo que sim, porque a gente tem, né, como você mesmo falou, o Brasil com dimensões continentais, os estados onde a vacinação não foi abolida, são estados que não são de uma relevância grande para a pecuária em termos de rebanho, produção de carne e exportação, né? Então eu acho que é possível a gente mostrar que onde a pecuária acontece está caminhando, já está, né, sem a livre de aftosa, sem vacinação. Então eu acho que a gente pode ter esse benefício, sim, no médio prazo aí, de acessar mercados que exigem essa característica. Muito bem, Leandro. Leandro, e falando agora um pouco a respeito do mercado, nós estamos na segunda quinzena do mês de março. Naturalmente, segunda quinzena é uma quinzena que tem menos consumo interno, principalmente, o consumo doméstico do Brasil reduz. Ela tem uma Semana Santa no meio, estamos nela, em que se costuma ter, até por questões culturais, uma redução no consumo de carne vermelha. Tudo isso em volta a uma escala de abate que vem com um volume bom de dias ali, 10 dias em média nos estados brasileiros. Como é que no seu entendimento se comporta este mercado neste final de mês e as suas expectativas em relação ao fator oferta, escala e como que fica esse mercado aqui no Brasil? A gente está, assim, né, vamos dizer, ou estamos caminhando para o pico de oferta da safra, né? Por mais que esse ano tenha sido um ano um pouco menos chuvoso, né, a safra de capim já está no seu auge, né, e daqui para frente a gente vai caminhar para perder suporte de capacidade de suporte nas pastagens, e os animais das pastagens vão vir para o mercado, principalmente fêmea, né, que está vindo já em grande número praticamente o ano inteiro, né? Esse ano eu acho que o que está fazendo a diferença no mercado para essa escala aí de 10 dias meio que no Brasil inteiro é justamente a oferta de fêmea, que está muito grande, continua, e eu acho que seria natural que ela continuasse grande aí ao longo do mês de abril, de repente início de maio, né? Então, isso a gente não vai conseguir fugir disso, infelizmente, a gente está num ambiente de muita oferta. Enquanto a gente não absorver esse excesso de oferta, principalmente de fêmea, seja na exportação, seja no mercado interno, a gente não vai ter o ambiente necessário para ter uma sustentação maior de preços, né? Então o mercado já caiu, segue pressionado, a tendência é que a oferta continue acontecendo aí ao longo de abril e maio, e provavelmente a gente vai ver o fundo do poço nos 30, 45 dias, talvez 60 dias, no meu modo de entender, onde a gente vai estar vendo o fundo do poço, e aí a gente vai entrar em uma sensível redução de oferta de fêmea, e aí acho que isso vai fazer toda a diferença para diminuir a oferta global e os preços ganharem maior sustentação, né? Mas infelizmente no curto prazo não vai ter muito como escapar desse excesso de oferta, né? E povo, traçando um paralelo com o último ano, no último ano nós tivemos o pior momento falando a respeito de preço da arroba do gado pronto de maneira geral, novilha gorda, vaca gorda e boi gordo. Ele aconteceu um pouquinho antes de agosto, durante o mês de agosto principalmente, as escalas ficaram muito altas, nós vemos escalas de algumas indústrias chegando a 30 dias. Este ano, essa safra de capim, ela termina mais cedo, a gente pode colocar dessa forma. Nós devemos primeiramente ter um impacto como do ano passado, essa é a primeira questão que eu te coloco, e em relação a essa oferta e essa situação, o pecuarista em 2024 está mais preparado para o cenário que no ano passado? Olha, eu acho que nós não vamos ter uma situação igual a do ano passado. O ano passado a gente acabou coincidindo, né, tanto a oferta de coxo com volume interessante, quanto a oferta, né, de final da safra, que o ano passado choveu muito bem, né, e o pessoal conseguiu segurar um pouco mais os animais, atrasou um pouco essa pressão de oferta de final de safra. Então acho que esse ano não vai ser igual, justamente por conta da falta de chuva, né, da menor quantidade de chuvas no Brasil pecuário como um todo. Essa oferta veio acontecendo, né, ao longo de janeiro, fevereiro, agora março, então eu acho que não vai concentrar.
Então eu acho que a situação não vai ser tão, vamos chamar assim, dramática, igual foi o ano passado, de uma oferta concentrada, escalas longas, né, onde o produtor... O ano passado você tinha uma composição, uma questão também meio que de desespero do produtor, que estava com o boi no coxo, vendo as escalas de 20, 30 dias, e aí isso aí ficou uma profecia autorrealizável, que quanto mais a escala andava, mais o produtor ofertava, por medo de não ter onde escalar os bois do coxo, né? Como agora a gente está vendo, essa oferta vai ser, com certeza, mais derivada de gado de pasto, eu acho que ela vai acontecendo mais paulatinamente, então o mercado segue pressionado, mas eu não acho que é uma pressão tão aguda, igual aconteceu o ano passado, é uma pressão que vai sendo exercida ao longo do tempo, até o momento que essa oferta de gado de pasto, principalmente fêmea, diminuir. Há uma expectativa de um déficit para bezerros desmamados em 2025. Já dá para enxergar este cenário, o que ele vai trazer de efeitos para as demais categorias animais, principalmente a partir de outubro e no ano que vem, em 2025? Olha, vamos dizer, a conta é matemática, né? Não tem como a gente escapar disso com esse tanto de oferta de fêmea, essa tanto de fêmea que a gente está abatendo. Obviamente isso vai ter um reflexo na menor produção de bezerro, e aí o ciclo se inverte, né? Eu acho que a partir de 2025 a gente começa a entrar num ambiente de oferta gradativamente menor, né? Bezerro subindo, aí você desestimula a oferta de fêmea, né? Para de abater fêmea, ou diminui o abate de fêmea, diminui a oferta de carne no mercado, dá para o frigorífico pagar mais pela arroba do boi gordo sobe, o produtor pode pagar mais pelo bezerro, é o ciclo se desenrolando, né? Então eu acho que a partir do ano que vem a gente vai sair desse ambiente de excesso de oferta que a gente está, e eu acho que isso começa a acontecer pelo bezerro, inclusive já está acontecendo, né? Se você imaginar hoje os preços de bezerro, a gente já tem ouvido alguns negócios um pouco melhores, né? O pessoal mais ativo na compra do bezerro, e eu acho que começa por aí, depois vai migrando para os outros componentes da cadeia, né? Garrote, boi magro, boi gordo, e eu acho que isso a gente vai caminhar provavelmente na entre-safra de 2024 e de forma mais forte e veemente ao longo de 2025.